Deus diz: você me aceita em sua vida hoje? Você já sentiu como se estivesse rodeado de pessoas, mas completamente sozinho por dentro? Já percebeu que mesmo conquistando coisas, o vazio parece insistir em voltar? Talvez esse seja o momento exato em que Deus está te perguntando, de forma direta e amorosa: você me aceita em sua vida hoje? E não, isso não é apenas uma pergunta religiosa. É um chamado para transformação, para cura, para recomeço. Esse vídeo não é mais um conteúdo motivacional que você vai esquecer em 5 minutos. É uma convocação espiritual. É a mão estendida de Deus, querendo resgatar a sua essência, a sua alegria, a sua identidade. Aqui, vamos falar sobre promessas que já estão destinadas a você, sobre uma fé inabalável que pode mudar sua história, sobre bênçãos de Deus que não apenas curam, mas restauram famílias, abrem caminhos e reconstroem corações quebrados. Se você anda se sentindo sem direção, questionando seu valor, ou até mesmo se perguntando se Deus ainda se importa com você, então este vídeo é um sinal, porque hoje algo espiritual pode acontecer se você estiver disposto a dar apenas um passo: abrir seu coração. Antes de começarmos, se inscreva agora no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Você pode ser instrumento de um milagre espiritual na vida de alguém com um simples clique. E aqui vai o nosso desafio: eu aceito a presença de Deus na minha vida hoje. Escreve essa frase nos comentários agora, como um ato de fé, como uma decisão pública diante do céu. Isso vai selar o que Deus quer iniciar em você hoje. Pode parecer simples, mas é assim que os maiores recomeços começam, com um passo de coragem. Promessa de bênçãos futuras. Tem momentos na vida em que parece que tudo o que construímos desmorona diante dos nossos olhos. Os sonhos que antes pareciam possíveis se tornam distantes. As orações parecem sem resposta. E o coração carrega uma bagagem pesada de frustrações, perdas e silêncios. Mas é justamente nesse ponto da caminhada que Deus sussurra algo que muda tudo. Ainda não acabou. Eu tenho uma promessa divina para você. Deus não apenas observa seu sofrimento, Ele o transforma em solo fértil para a sua glória. E sabe o que Ele promete? Uma dupla porção de bênçãos. Isso mesmo. Não é apenas consolo, é restituição em dobro. Tudo aquilo que te machucou, que te fez chorar calado, que arrancou forças do seu peito, será usado por Deus como plataforma para o seu agir sobrenatural. Mas calma, não pense que isso é coisa distante de outro mundo. Já começa com pequenas evidências, uma porta que se abre inesperadamente, um coração que perdoa, uma força que brota no meio do cansaço. São sinais de que a presença de Deus está operando no invisível. Quando Deus promete, Ele cumpre. Ele não esquece, não se atrasa e muito menos desiste de você. Pode parecer que demorou, mas cada segundo de espera está gerando algo maior. O passado não define o que vem aí. Prepare-se, porque o que está por vir vai fazer sentido de tudo o que doeu. Entrega e confiança em Deus. Quantas vezes você já tentou resolver tudo com as próprias mãos? A gente planeja, insiste, se desgasta e mesmo assim parece que nada sai como esperado. E quando o controle escapa dos dedos, bate aquele desespero, não é? Mas aqui está uma verdade que muda tudo. A vitória não vem da força do seu braço, mas da sua rendição a Deus. Quando você entrega suas batalhas ao Senhor, não está desistindo. Está confiando no general que nunca perdeu uma guerra. Deus não quer te ver exausto tentando manter tudo em pé. Ele quer que você confie de todo o coração, sem reservas, mesmo quando o caminho parecer escuro e sem lógica. E olha, isso não é sobre passividade, é sobre descansar na certeza de que o céu está agindo. A fé inabalável começa onde os nossos recursos acabam. É ali que o sobrenatural entra em cena. Quando dizemos: Deus, eu não sei mais o que fazer,
Mas confio que o Senhor sabe, o céu se movimenta. Pode parecer difícil no começo, porque nossa natureza quer ter o controle. Mas a verdadeira força espiritual nasce quando a gente se ajoelha, não quando a gente bate no peito. Uma oração poderosa, feita com sinceridade, vale mais do que 1000 estratégias humanas. E é nesse lugar de entrega que Deus assume o volante da sua vida. Ele não vai apenas te livrar, Ele vai te conduzir. Pode respirar. Você não está só. A presença de Deus está no meio do processo e quando você confia, o impossível começa a se tornar rotina. Proteção e presença constante. Tem dias em que a alma treme. E não é só medo do que pode acontecer. É o medo do que já aconteceu antes e que a gente não quer reviver. Situações que machucaram, pessoas que decepcionaram, momentos em que parecia que o chão ia sumir sob os pés. Mas é nesses dias que Deus se apresenta não apenas como consolo, mas como escudo. Sim, Ele é a sua fortaleza, sua defesa invisível, seu abrigo no temporal. Enquanto você dorme, Ele vela. Enquanto você luta com preocupações na mente, a presença de Deus está ao seu redor, blindando o que é seu. E sabe o que é mais impressionante? Ele não está só nos momentos de culto, oração ou adoração. Ele está no trânsito caótico, no quarto silencioso, nas lágrimas que ninguém vê. Deus está presente nos bastidores da sua vida. Às vezes o livramento é silencioso. Você nem percebe, mas escapou de algo maior. Já pensou quantas vezes foi poupado sem saber? Não porque você previu algo, mas porque as bênçãos de Deus agiram antes mesmo do problema chegar até você. A proteção divina não significa ausência de lutas, mas presença constante na batalha. E isso muda tudo. Você pode até se sentir cercado pelas circunstâncias, mas na verdade está cercado pelos anjos, pela mão de Deus, pelo cuidado que nunca falha. Não importa se a tempestade lá fora está forte, quem está no seu barco é maior que o mar. O medo perde força quando lembramos quem está conosco. Então hoje, respire fundo e declare em voz alta: eu não estou só. Deus está aqui. E nada pode te separar desse amor protetor. Poder da oração. Se você soubesse o quanto uma oração muda tudo, talvez orasse com mais frequência e menos pressa. A oração não é um ritual vazio, nem uma fórmula mágica. É conversa íntima, é acesso direto ao coração de Deus. Cada palavra que você diz em secreto ecoa no céu como um som de fé. E não importa se você ora com voz tremendo ou de joelhos quebrados, Deus escuta tudo, sempre. Às vezes, achamos que precisamos ter as palavras certas, mas Deus não está atrás de frases bonitas, Ele quer sinceridade. Uma oração poderosa nasce do fundo da alma, vem carregada de verdade, lágrimas ou até silêncio. O importante não é como você ora, mas que você ore. É na oração que a sua alma respira e a presença de Deus se manifesta de forma palpável. E sabe aquele lar em conflito, aquela família distante, aqueles filhos que parecem ter se perdido? A oração é como uma ponte invisível entre o seu coração e a realidade que você deseja transformar. Toda a bênção de Deus começa com um momento de entrega, com um clamor verdadeiro. Não subestime o poder de dobrar os joelhos. Muita coisa acontece quando ninguém está vendo. A oração muda pessoas, muda diagnósticos, muda histórias. Já vi casamentos restaurados, corações curados, vícios quebrados, e tudo começou com uma simples oração feita com fé. Não é sobre convencer Deus a fazer algo, é sobre alinhar o seu espírito com o que Ele já preparou. E o melhor, Ele responde. Às vezes rápido, às vezes no tempo dele, mas sempre com amor. Superação da ansiedade, medo e estresse. Você já sentiu como se estivesse em uma corrida sem linha de chegada? A mente acelerada, o coração apertado, os pensamentos pulando de preocupação em preocupação como se a vida fosse um campo minado prestes a explodir. Esse é o retrato da ansiedade. O medo vem logo atrás, sussurrando mentiras.
Você não vai conseguir, vai dar tudo errado, ninguém se importa. E o estresse? Esse grita mais alto, fazendo o corpo adoecer e a alma se encolher. Mas aqui vai uma verdade que talvez você precise ouvir hoje. Deus não te criou para viver assim. A presença de Deus não apenas consola, ela transforma. Quando você se aproxima dele em oração, com o coração aberto, algo invisível acontece. A angústia vai sendo substituída por calma. O medo perde espaço para a esperança e a ansiedade encontra descanso em uma promessa que nunca falha. Eu estarei contigo todos os dias. Não se trata de mágica, é processo. É todo dia escolher confiar. É trocar o pensamento tóxico por um versículo. É substituir a preocupação por uma fé inabalável. E isso começa com pequenas atitudes. Fazer uma oração ao acordar, ouvir uma música que te eleva, dar um passo atrás e respirar fundo, crendo que Deus está no controle, mesmo quando você não entende. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus quer ser seu refúgio. Ele entende o que você sente, até aquilo que você não sabe nomear. E quando você entrega o caos interno, Ele responde com paz. Não uma paz comum, mas uma que excede todo entendimento. Um verdadeiro milagre espiritual acontece quando a alma cansada se rende ao cuidado do Pai. Valor individual e amor incondicional. Em um mundo que exige perfeição o tempo todo, é fácil se sentir insuficiente. Parece que, se você não se encaixa, não merece. Se erra, é descartado. Se falha, é ignorado. Mas Deus não vê você como o mundo vê. Você tem valor, não pelo que faz, mas por quem é. Um filho amado, escolhido, carregado nos detalhes pela mão do Criador. Deus conhece suas cicatrizes, seus segredos mais silenciosos, os sonhos que você não tem coragem de contar a ninguém. E mesmo assim, o amor de Deus permanece inabalável. Ele não se afasta quando você cai. Ele não se decepciona com sua dor. Pelo contrário, Ele se aproxima. Ele vê além da aparência, além dos erros, além das máscaras. Ele vê o coração. E aqui vai algo que talvez você nunca tenha ouvido com clareza. Você é importante para Deus. Não importa se outros te rejeitaram, se disseram que você não é suficiente, se te fizeram acreditar que você é invisível. Deus nunca te ignorou. A promessa divina sobre sua vida ainda está de pé. Você é amado com um amor que não muda, não falha, não depende do seu desempenho. Sabe aquele peso de não se sentir digno? Pode soltar, porque o amor de Deus não se compra, não se negocia, se recebe. E se você acha que não merece, então está pronto, porque é exatamente aí que a cura interior começa. Quando você entende que não precisa ser perfeito para ser abraçado por um Deus perfeito. Direção espiritual e revelação. Tem fases em que a gente simplesmente não sabe para onde ir. Tudo parece confuso, os caminhos se embaralham e até o que antes era certeza agora vira dúvida. E nesses momentos, a maior pergunta é: Deus, o que o Senhor quer de mim? A boa notícia é que Ele responde. Deus não é um pai silencioso. Ele fala, Ele guia, Ele revela. Mas para ouvir a voz dele, é preciso silenciar o barulho de fora. E muitas vezes, o de dentro também. A presença de Deus traz clareza quando tudo parece escuro. Quando você busca em oração, quando abre a Bíblia pedindo direção, quando para por alguns minutos para ouvir e não só falar, algo muda. O coração começa a perceber o que a mente não entende. Deus começa a sussurrar: vai por aqui, espere mais um pouco. E essa porta não, esse caminho sim. E não pense que isso é só para gente muito espiritual. Revelação é para todos os filhos. Se você está em dúvida sobre uma decisão, sobre um relacionamento, sobre um recomeço, ore com sinceridade. Deus honra quem busca com verdade, e Ele não vai te deixar no escuro. A oração poderosa que abre caminhos é aquela que diz: Deus, fale comigo do seu jeito, no seu tempo, mas não me deixe seguir sozinho. A direção espiritual não vem com um letreiro de neon, mas com paz,
Quando for a vontade de Deus, o seu espírito vai saber, mesmo que doa, mesmo que pareça loucura, porque onde está a paz dele, está o caminho certo, e onde há fé inabalável, há também revelação. Deus não te criou para viver perdido. Ele tem um mapa, e esse mapa é desenhado com amor, restauração familiar. Se tem uma dor que aperta fundo, é aquela que vem de dentro de casa. Conflitos familiares não são só discussões, são rachaduras na alma. Filhos que se afastam, pais que não conversam mais, casamentos que viraram convivência fria. Mas mesmo no meio desse caos, existe uma promessa que permanece de pé. Deus é especialista em restaurar lares. Você pode até pensar que está tudo perdido, mas Deus vê o que você não consegue enxergar. Aquela filha rebelde que hoje te ignora, Ele está trabalhando no coração dela. Aquele esposo que parece endurecido, Deus ainda tem planos para ele. As palavras que feriram ainda ecoam, mas o amor de Deus é mais alto que qualquer grito. Ele não apenas cura a dor, Ele restaura vínculos, reconstrói pontes e cura feridas que ninguém mais vê. A oração de uma mãe, de um pai, de um filho, é uma semente. E mesmo que pareça que nada está mudando, algo está germinando no invisível. Deus age nos bastidores. Ele levanta pessoas, move circunstâncias e muitas vezes começa a mudança em você antes de tocar o outro. Porque a cura interior é o primeiro passo para uma cura coletiva. Não desista da sua família. Mesmo que hoje pareça improvável, as bênçãos de Deus podem surpreender você. Já ouviu histórias de lares reconstruídos após anos de separação? De filhos que voltaram transformados? Isso não é raro, é real e pode ser sua história também. Então ore, acredite e, acima de tudo, perdoe. A restauração começa quando alguém decide amar apesar da dor, e esse alguém pode ser você. Deus ainda escreve histórias lindas com famílias quebradas, porque é justamente aí que o milagre brilha mais forte. Cura espiritual e libertação. Existem dores que não aparecem em exames, feridas que não sangram, mas ainda latejam por dentro, culpas escondidas, traumas não resolvidos, pecados secretos que silenciosamente vão tirando a paz. E com o tempo, a alma vai ficando cansada, machucada, presa. Mas a verdade é que você não foi criado para viver em cadeias invisíveis. O amor de Deus é libertador, restaurador e absolutamente capaz de curar o que ninguém mais consegue tocar. A cura espiritual não vem de fórmulas, mas de um encontro profundo com a verdade. Quando você se apresenta diante de Deus como está, sem fingimento, sem defesas, Ele começa a operar. A vergonha que te trava, Ele cobre com graça. A culpa que te persegue, Ele apaga com perdão. Aquilo que você tentou esconder de todos, Deus já viu e mesmo assim te escolheu. A presença de Deus não rejeita quem se arrepende, ela abraça e transforma. E a libertação, ela chega como um vento que limpa o ambiente da alma. Velhos hábitos perdem força. Pensamentos opressivos são substituídos por esperança. Correntes emocionais se rompem. Isso não é exagero. É o que o Espírito Santo faz quando é convidado a entrar de verdade. E sim, às vezes esse processo dói, porque confronta. Mas cada lágrima de rendição vale o recomeço que vem depois. Você não precisa carregar mais esse peso. Chegou o tempo de viver leve, curado, liberto, de declarar que sua história não termina na dor, mas na vitória garantida. Deus quer te ver livre, inteiro, e mais do que isso, quer te usar para libertar outros. A restauração que começa em você pode transformar muita gente ao seu redor. Nova mentalidade e posicionamento. Às vezes, o que te prende não é o inimigo, não é o passado, nem mesmo a falta de oportunidades. É a forma como você pensa. A mente, quando mal alimentada, se torna uma prisão. E Deus está te chamando hoje para algo maior. Uma transformação de dentro para fora.
Não basta pedir bênçãos se a mentalidade ainda está moldada pelo medo, pela comparação, pela mediocridade. É hora de renovar a mente e se posicionar. Sabe aquela voz interna que te faz duvidar do seu valor? Que diz que você não é capaz, que te empurra de volta para a zona de conforto? Ela precisa ser silenciada pela verdade da palavra. Deus não te chamou para andar com quem apaga sua luz. Há momentos em que o crescimento exige separação. Isso significa se afastar de influências que te enfraquecem espiritualmente, sejam amizades, hábitos ou pensamentos. A fé inabalável nasce quando você escolhe pensar como Deus pensa. Isso envolve uma decisão radical, romper com aquilo que contamina seu espírito. Às vezes é necessário fechar ciclos, deixar ambientes, mudar sua linguagem, parar de consumir conteúdos que te puxam para baixo. Isso é posicionamento. Não basta pedir libertação e continuar alimentando o que te prende. Mas aqui está o segredo. Quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor começa a mudar também. Deus honra quem decide se alinhar com Ele em pensamento, atitude e direção. O Espírito Santo renova, sim, mas também confronta. E o confronto é prova de amor. Porque só quem te ama de verdade te chama para ser mais do que você está sendo hoje. Renovação e recomeço. Existe algo poderoso na palavra recomeço. Ela carrega alívio, leveza, a chance de não ser definido pelo que deu errado. E a verdade é, se você está respirando, ainda há tempo. Deus não te mantém vivo por acaso. Ele está preparando um tempo novo, fresco, cheio de significado. Chegou o momento da renovação. E não falo de algo simbólico, mas de uma mudança real, visível, sentida. O que parecia enterrado começa a florescer de novo. Sonhos que você engavetou, projetos que pareciam distantes, áreas da vida onde tudo parecia estagnado. Agora Deus sopra a vida. A promessa divina não expirou. E se você acha que perdeu tempo demais, deixa eu te lembrar. Deus é especialista em redimir o tempo. Ele não te devolve os dias passados. Ele entrega colheitas que fazem tudo valer a pena. Mas essa nova fase exige uma nova postura. Um coração pronto para receber o que antes parecia improvável. É hora de levantar a cabeça, alinhar a fé e dar o primeiro passo. Sim, ainda há portas para serem abertas. Ainda há encontros que vão marcar sua história. Ainda há capítulos incríveis, esperando para serem escritos com lágrimas de gratidão e não mais de dor. O tempo da espera passou. Agora é tempo de colher. Tudo aquilo que você plantou com fé, mesmo em meio à dor, começa a brotar. As bênçãos de Deus não vêm atrasadas. Elas vêm quando você está pronto para valorizá-las. Então declare com convicção: eu aceito viver o novo de Deus, porque o novo já começou e tem o nome de recomeço, identidade espiritual. O mundo tenta te definir o tempo todo, pela aparência, pelo status, pelo que você tem ou não tem. E se você não estiver firme na sua essência, começa a acreditar nessas versões distorcidas. Mas deixa eu te lembrar de uma verdade eterna. Você é filho do Deus Altíssimo, escolhido, amado, selado. Essa é sua verdadeira identidade e ninguém pode roubar isso de você. Deus te conhece pelo nome. E mais do que isso, Ele escreveu esse nome no livro da vida. Isso significa que você não é fruto do acaso, nem produto das suas falhas. Você tem propósito, tem herança, tem um selo invisível sobre você que diz: esse é meu. Quando o inimigo tenta acusar, Deus responde com misericórdia. Quando o mundo rejeita, o céu abraça. Isso é identidade espiritual. Saber quem você é em Deus muda tudo. Você para de buscar aprovação onde não precisa. Você para de mendigar migalhas emocionais quando já tem um banquete espiritual à sua disposição. A presença de Deus confirma quem você é. E esse reconhecimento traz autoridade, não por arrogância, mas por convicção. Porque quando você sabe de onde vem, entende para onde está indo.
E se você se sente perdido, desconectado, como se estivesse vivendo uma versão apagada de si mesmo, chegou a hora de se reconectar com a sua essência. Leia a palavra. Ore com profundidade. Se alimente da verdade. Lembre-se, a fé inabalável nasce quando você se posiciona como filho e não como escravo. Deus não te chamou para viver em dúvidas sobre o seu valor. Ele quer te ver vivendo como herdeiro da promessa, chamado à obediência e fidelidade. Muita gente quer a bênção, mas nem todos estão dispostos a caminhar com quem abençoa. O problema é que a chave do céu não está apenas no pedir, mas no obedecer. E sim, isso exige maturidade. Obedecer quando tudo faz sentido é fácil. Difícil é manter a fidelidade quando Deus manda esperar, perdoar, recuar ou seguir na contramão do mundo. Mas é nessa hora que se revela quem vive de emoção e quem vive de aliança. A promessa divina não é um prêmio de sorte, é o resultado de um relacionamento de confiança. Deus honra quem é fiel, e fidelidade não se mostra só nos grandes gestos, está no dia a dia, no não que você diz para o pecado, no sim que você dá para a oração, na escolha de agir com integridade, mesmo quando ninguém está vendo. Obediência é prova de amor. E não existe fé inabalável sem entrega total. Quem caminha com Deus entende que muitas vezes Ele vai te levar por rotas mais longas, só para te livrar de atalhos destrutivos. Ele não quer apenas te dar vitórias, quer te moldar para que você esteja pronto para recebê-las. Talvez Deus já tenha te mostrado o que precisa mudar. Talvez Ele já tenha te pedido algo que você vem adiando. Pois saiba, a bênção que você tanto espera pode estar travada justamente na área em que você ainda não obedeceu. O céu não precisa da sua perfeição, mas da sua disposição. Deus quer ver você dizendo: Senhor, eu sou teu, mesmo sem entender tudo, eu te sigo. A fidelidade é uma semente que sempre floresce, no tempo certo, com frutos eternos. Gratidão e propósito. Você já parou para agradecer até pelas coisas que deram errado? Parece contraditório, mas é nesse tipo de gratidão que o propósito começa a se revelar. Tem dores que você só entendeu depois. Tem portas fechadas que hoje você agradece por não terem se aberto. Tem lágrimas que na hora pareciam injustas, mas hoje você enxerga como sementes de força. Nada é em vão quando Deus está escrevendo a sua história. A fé inabalável não é só aquela que crê quando tudo vai bem, mas a que permanece firme quando não entende os porquês. Gratidão é reconhecer que o passado, mesmo o doloroso, foi uma ferramenta nas mãos de Deus para te trazer até aqui. Ele usou cada queda, cada silêncio, cada não como parte do plano. E se você ainda está respirando, é porque ainda tem propósito esperando para ser vivido. O amor de Deus é pedagógico. Ele ensina com carinho, mas também com provas. Ele te moldou através das dificuldades, treinou sua paciência na espera, fortaleceu sua fé na escassez. E agora, ao olhar para trás com gratidão, você percebe: tudo cooperou. Até o que parecia tragédia foi ensaio para milagre. Você não é fruto do acaso. Você carrega uma missão que só você pode cumprir. E quanto mais grato você se torna, mais leve se torna o caminho. Porque quem reconhece o agir de Deus no passado, caminha com coragem rumo ao futuro. Gratidão limpa os olhos da alma e faz você enxergar o que sempre esteve diante de você, o propósito eterno de Deus na sua vida. Multiplicação das bênçãos através do amor ao próximo. Existe um segredo que muita gente esquece. As bênçãos se multiplicam quando são compartilhadas. Deus nunca nos abençoa apenas por nós. Ele nos abençoa para que sejamos canal, ponte, resposta. O que você recebeu, cura, consolo, livramento, sabedoria, não foi só para você guardar, foi para espalhar. A lógica do céu é diferente.
Quanto mais você dá, mais você recebe. Sabe aquele conselho que mudou sua vida? Compartilhe. Aquela oração que te deu forças no pior dia? Reze por alguém hoje. Aquela palavra que te levantou quando ninguém mais acreditava? Diga ela a quem está caído. Porque o amor de Deus flui através de atitudes concretas, e é no simples gesto, um abraço, uma escuta, uma ajuda inesperada, que grandes milagres espirituais acontecem. Deus quer usar a sua história, suas cicatrizes, sua jornada, como instrumento de cura na vida de outras pessoas. Não espere estar pronto ou perfeito. Ele usa os disponíveis, não os impecáveis. E quando você se dispõe a amar com sinceridade, mesmo que não receba nada em troca, o céu sorri. Porque é exatamente isso que Ele faz conosco todos os dias. Você quer ver as bênçãos de Deus se multiplicando na sua vida? Então, seja uma bênção. Ore por alguém hoje. Envie esse vídeo para quem precisa. Ligue para aquela pessoa esquecida. Não espere um anjo aparecer. Talvez você seja o anjo que alguém está pedindo em oração. Depois de tudo o que você ouviu aqui, a pergunta volta com ainda mais força. Você aceita Deus em sua vida hoje? Não como um símbolo religioso, mas como um pai presente, como um amigo fiel, como o autor da sua nova história. Talvez, até hoje, você tenha vivido empurrando a vida com a barriga, tentando se levantar sozinho, acumulando feridas, sem saber como curá-las. Mas agora você sabe, existe uma presença real, um amor que transforma, uma promessa que te inclui. O que Deus está oferecendo não é um alívio momentâneo, é uma mudança eterna. Mas a porta só se abre por dentro e só você pode destrancar. Então, o que vai fazer com tudo o que ouviu aqui? Vai deixar a fé esfriar ou vai se posicionar de vez? Vai continuar sobrevivendo? Ou vai decidir viver com propósito sob a direção daquele que nunca falha? Você não chegou até aqui por acaso. Há algo no seu espírito que foi despertado hoje, e isso precisa ser alimentado. Por isso, eu te convido agora. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Seja instrumento de Deus. Seja a ponte para o milagre de outra pessoa. E me conta aqui nos comentários, qual parte dessa palavra mais tocou o seu coração? Qual decisão você sente que precisa tomar a partir de hoje? Lembre-se, você é filho, você é amado e você foi chamado. Agora, vá e viva como quem sabe disso.